Olá a todos, buenas tardes, como estão? Mais um dia aqui fazendo uma live para vocês, para contar mais um pouquinho sobre o DEL, esse certificado tão importante e que eu acho que eu tenho muito material, muita coisa boa para contribuir para vocês, já que eu sou professora de espanhol há 9 anos e trabalhei no Instituto Cervantes por 4 anos. E lá eu pude fazer parte da banca avaliadora do DEL. E eu acho que eu posso te ajudar porque eu sei exatamente o que se espera de cada um dos candidatos em cada momento de fazer, em cada uma das etapas da prova, né? Na prova oral, na prova escrita, na prova de compreensão auditiva e compreensão leitora. Então, vamos começar. Nessa live a gente vai falar, a gente vai conhecer a fundo cada uma das provas do DEL. Nós vamos ver quais são as provas, como que funciona a prova de compreensão leitora, compreensão auditiva, mas principalmente de expressão oral e expressão escrita. E eu já vou explicar para vocês por que acontece isso. A gente precisa saber exatamente quais são... Oi, gente, beleza? Eu tô tendo um problema aqui com a minha gravação, por isso que eu tô parando, mas vou continuar, vou ignorar esse problema aqui da câmera. Então é isso, a gente vai aprender como é que faz as 4 provas, as 4 habilidades, mas a gente vai principalmente focar hoje nas que a gente não consegue achar nos livros, né? A gente não consegue descobrir como que eu vou produzir, como é que eu vou fazer minha prova oral, como é que eu vou fazer minha prova escrita, sendo que não tenho um professor, por exemplo, para me guiar nesse caminho. Então, senta, pega um lápis, porque essa conversa é muito longa. O DEL, o Diploma Espanhol Língua Estrangeira, segue o Marco Comum Europeu de Línguas. Então, ele vai ser dividido nos níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Já expliquei que isso não vai ser dividido no básico, intermediário e avançado, que principalmente o inglês usa essa divisão, né? Então, quando você se inscreve para o DEL, você já escolhe esse nível. Eu quero fazer o DEL B1, eu quero fazer o DEL B2. E seu resultado vai ser apto ou não apto. Então, se você não se aprovar, você perdeu. É tudo ou nada. Então, é muito importante saber qual DEL, então, você vai escolher na hora de fazer sua inscrição. Então, como que eu vou descobrir qual que é o meu nível? Sem um professor, eu não conheço ninguém na minha cidade que pode me ajudar. Estão me perguntando aqui qual que é o assunto de hoje. O assunto de hoje é como funciona o DEL, quais são as provas. Prova de compreensão leitora, compreensão auditiva, expressão escrita e expressão oral. Então, esse que é o assunto de hoje, beleza? Então, eu estava comentando isso, assim, que se você se inscreve para o DEL e você não sabe qual é o seu nível exatamente, você tem a chance de perder tudo, porque ele é tudo ou nada. Então, a gente tem que ter muita atenção, assim, como que eu vou saber meu nível? E como que você vai saber? Se você procurar na internet, assim, como saber o meu nível de espanhol, o principal conselho que vão te dar é realizar simulados, né? Isso faz muito sentido. Eu vou lá, tem um site do Instituto Cervantes que você pode baixar modelos de prova. Isso é muito útil. Você entra lá, examenes.cervantes.es. Examenes escreve com X, assim, examenes.cervantes.es. Lá você vai conseguir baixar os PDFs das provas e vai poder realizar. Eu acho que o melhor conselho é você começar, por exemplo, a partir do A, não faz o A1 não, pode fazer o A2, o B1, o B2, e aí lá tem também o gabarito e os áudios, então você vai poder saber se você acertou ou não a sua prova. Então você vai fazer esse teste, você vai fazer as perguntas, conferir, tirei uma nota boa no A2, vou tentar do B1, fiz um simulado. Tirei uma nota boa no B1, vou fazer do B2. Você tem que ficar com uma nota acima de 60% para ser aprovado nesse nível. Só que, pessoal, esse conselho típico que você vai achar na internet, de fazer os simulados e descobrir o próprio nível, ele é muito útil, assim, você vai conseguir medir, você pode inclusive comprar um livro didático. Por exemplo, aqui na Ateneu a gente usa esse da editora Edelsa, um livro de simulados, né? Aqui a gente tem 7 simulados
do DEL, com as 4 provas. Mas, ainda assim, você não vai saber exatamente qual que é o seu nível, você vai ter uma ideia. Porque você está, em ambas as provas, você está interpretando, você está recebendo, você não está produzindo. Nas provas de produção, a prova oral e a prova escrita, você provavelmente vai precisar de um professor especializado, você vai precisar de ajuda para descobrir seu nível. Então, o essencial é que você busque alguém que entenda da prova. Mas você pode buscar já melhor direcionado depois que você fizer essa questão dos simulados, entendeu? Pessoal, aqui alguém tem alguma dúvida sobre os simulados? Como que podem te ajudar? Ficou claro? Vai mandando aí, se for o caso, beleza? Então é isso. Para eu saber meu nível, sem a ajuda de um professor, eu entro na página do Cervantes, examenes.cervantes.es, baixo os modelos de prova, vejo se eu estou tirando acima de 60%. Legal, se eu tiver, eu busco um curso especializado para poder aprender a produzir, a fazer a prova oral e a fazer a prova escrita, beleza? Mas para se inscrever, você não é obrigado a fazer nenhum curso. Você pode chegar lá e simplesmente se inscrever. Você não precisa de nenhuma comprovação. Só ficando atento, porque se você não passar, você não tira nenhum certificado. Você não apto, beleza? Para se aprovar, pessoal, é muito importante que você conheça a prova. E se você não conhece a prova do DEL, você pode saber espanhol, mas acaba se perdendo, se confundindo, se embaralhando na hora de fazer as provas. Você pode se descontrolar no tempo, você pode ficar nervoso porque você não estava acostumado a escrever certo tipo de texto. Então, a gente aqui na Pneu recomenda muito que vocês realmente se preparem, façam os simulados, que vocês façam que vocês consigam fazer as tarefas uns coraçõezinhos, que vocês consigam praticar em casa e treinar bastante a prova oral e a prova escrita, porque é elas que pegam a maioria dos candidatos, entendeu? Então, como são as provas, que é o tema da nossa live de hoje? Os brasileiros, em geral, eles fazem ou B1, ou B2, ou C1. São os 3 níveis típicos dos brasileiros. Mas como o nosso tempo da live é meio curtinho, eu vou focar aqui no bloco dos intermediários e eu vou falar bem do B1 e do B2, para que vocês conheçam essas provas mais a fundo e já comecem a pensar, qual será a prova que eu vou fazer? Qual a mais adequada para mim, beleza? Vou falar da prova oral do B1. O B1, pessoal, é um nível que está muito relacionado com o seu entorno, com o entorno do aluno. Então, por exemplo, eu vou poder falar das minhas viagens, dos meus gostos, da minha família, da minha memória. E eu também vou ter que saber perguntar para você. Então, pense, quando você está fazendo aula de idiomas e você é desse nível, do nível B1, é sobre isso que a gente conversa nas salas, né? Como foi o seu fim de semana? O que você fez nas últimas férias? O que você mais gostou? Então, o nível B1 é um nível que está dentro do entorno do aluno. Ainda não está fora, não está no mundo, não está nas notícias, não está nos problemas. Então, ele é um nível relativamente fácil. Na época do Ciências Sem Fronteiras, os alunos tinham que tirar o DLB1 para poder conseguir a bolsa. Nossa, eu preparei muita gente para essa prova, muita. E muita gente assim, ó, estou querendo aprender espanhol agora porque eu preciso tirar o B1 para poder fazer intercâmbio. E muita gente tirou e muita gente passou. Então, o B1 é um exame tranquilo, dá para treinar e tirar, porque a gente vai ficar falando só desses temas relacionados a gente mesmo, ao nosso entorno. Tudo bem? São 4 tarefas. Eu acho que o B1 é a prova que tem mais tarefas. Em geral, as provas orais têm 3, mas o B1, a prova oral, tem 4. E a primeira tarefa é um monólogo. Esse monólogo vai durar de 2 a 3 minutos, que você vai se preparar antes numa salinha. Essa coisa do dela é muito legal. Sempre a primeira tarefa, você já se prepara numa salinha. Essa parte da salinha também é super interessante. Um dia eu vou contar para vocês como entrar para essa salinha e não se desesperar. E aí, chegando lá na salinha, na tarefa 1 do DL-B1, eles vão te dar 2 opções de temas. Assim. Você quer falar de qual tema? Ah, minha Nossa Senhora, como é que eu vou definir qual tema que eu vou falar?
você tem que usar um critério mais inteligente. Então, você não vai falar do assunto que você mais gosta, você vai falar do assunto que você mais entende, que você tem mais vocabulário. Então, vamos supor que na sala de aula, você, seus professores e seus amigos estavam sempre falando de tempo livre, ócio, férias, viagem. E chegando lá, você tem um tema relacionado a isso e um tema relacionado à sua casa na infância. Putz, pode ser que você não tenha vocabulário de imóveis, de partes da casa, mas você tem de viagem. Então, você escolhe o tema que você tem mais vocabulário. Tudo bem? Esse momento de decisão é muito rapidinho. Eles te entregam assim, qual tema você quer falar? Pum. E aí você escolhe o tema que você quer falar na prova. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo assim de temas que podem cair nessa parte do monólogo. Então, assim, fale de um país que você gostaria de viver, que seja ideal, na sua opinião, e fale sobre. E aí, é muito guiado, pessoal. Isso te ajuda muito na hora de pensar o que falar. Porque imagina que fosse só essa pergunta assim. Fale qual é o seu país ideal onde você gostaria de viver. Você fala assim, eu gostaria de viver na Dinamarca, porque lá as pessoas andam de bicicleta. Acabou, você não falou 2 minutos sobre esse tema, você falou muito rápido. Então, eu vou sugerir para vocês uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, que é a teoria da árvore. É uma árvore muito louca, é uma árvore assim. O que é a teoria da árvore? É o seguinte, lá na prova, eles vão falar assim, fale de um país que você gostaria de viver. E vão te dar uma série de perguntas, por exemplo, que país é? Por que você gostaria de viver ali? Por que você acha que esse é um país ideal para viver? Desde quando você gosta desse país? Então, eles têm uma série de perguntas que, se você responder rápido, não vai dar também os 3 minutos que você tem que fazer de monólogo. Você pode acabar ficando em branco. Então, a teoria da árvore, ela se aplica a todos os deles que você fizer, de qualquer nível, e até se aplica às provas de inglês, por exemplo, se você quiser fazer o TOEFL, se você quiser fazer o certificado de Cambridge. O que é? Quando eu vou falar, para eu não me perder e não ficar em branco, eu vou começar a falar e eu vou esgotar esse tema. Então, imagina que o país ideal para eu viver é a Dinamarca. Por quê? Aí está escrito assim, por que ele gostaria de viver allá? Porque aí eu vou falar pra caramba, eu vou falar, eu gostaria de viver em Dinamarca, porque Dinamarca é um país que passou por todo um processo de reorganização do tráfego, as pessoas allá caminham por las calles, não utilizam os coches, é uma cidade livre de poluição sonora, de poluição visual. Eu creio que os dinamarqueses fizeram um bom trabalho, blá, 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 blá. Essa parte é o porquê. Por que eu deveria viver ali. Aí, desde quando você gosta desse país? Aí eu vou para o outro galho da minha árvore. Eu gosto de viver nesse país, eu pensei em viver nesse país desde que eu fiz um curso em 2016 sobre urbanização das cidades. Nesse curso, eles falaram muito das todas as cidades do mundo que passaram por um processo de urbanização. Entendeu? Eu não estou só respondendo a pergunta que me colocaram lá. Eu estou criando uma história para cada uma delas. Por isso que eu chamo de teoria da árvore. Porque é uma maneira de você falar sem que o entrevistador tenha que ficar o tempo inteiro te perguntando, entendeu? Sempre falo, pessoal, aplicar a prova do DEL para a gente que é examinador é muito chato. Porque a gente recebe um monte de gente no mesmo dia falando exatamente as mesmas coisas. E nós somos humanos, os entrevistadores. Então, imagina que você está lá escutando pela 10ª vez o país que o candidato gostaria de viver. E aí ele fala, o país que eu quero viver é Estados Unidos. Por quê? Ah, porque os Estados Unidos têm emprego. Ah, tá. Por que mais? Ah, porque lá tem... fala inglês. Ah, tá. Por que mais? Se o examinador tem que ficar extraindo de vocês as informações, ele já não vai... Eu não posso falar que ele não vai gostar de você, mas se ele tiver que extrair as informações, ele vai ficar cansado e ele vai achar que você não tem vocabulário. Então, o que você tem que fazer é demonstrar que você sabe falar, e você sabe falar sem parar. Você fala muito.
E aí é o problema deles controlar o tempo, não é o problema do candidato. Então, assim, tem um entrevistador e tem uma pessoa atrás que está escrevendo e comentando tudo o que eles estão achando da sua apresentação. Se ele já colocou todos os critérios que ele tinha para colocar nessa ficha, ele mesmo vai avisar para o entrevistador, já deu, tá bom, pode parar de entrevistar pode parar essa tarefa, pode passar para a próxima. Então, a teoria da árvore serve para isso. Cada assunto que você começar a falar, você esgota. Você fala desse assunto tanto que você pode, até ir para o próximo, até ir para o próximo. Então, fica essa dica. Uma das coisas mais importantes da prova oral, então, é não ficar quieto. É falar. E quanto mais você demonstrar vocabulário, melhor. Geralmente, pessoal, vocês não precisam nem responder exatamente a pergunta que está sendo feita. Mas se você responder e falar, o examinador que está atrás vai poder completar os critérios que ele está. Usou conectores? Tem um vocabulário bom? Tem uma pronúncia boa? Todos esses são critérios que a pessoa que está atrás de você, o examinador que está atrás de você, está preenchendo enquanto você está falando. Tudo bem? Então, tarefa 1 do DLB1, monólogo, de 2 a 3 minutos. E a tarefa 2, na verdade, ela é só uma continuação da tarefa 1, só uma continuação. Você vai falar sobre esse mesmo tema. Então, vamos supor que o tema era o país ideal que você gostaria de viver. O seu entrevistador pode continuar, e aí ele vai conversar. Não vai ser mais monólogo. Ele vai conversar com você e vai falar, mas na sua opinião, quais são os aspectos determinantes para decidir morar num país? Por que você acha isso? Ou então, ele pode fazer umas perguntas meio quadradinhas, já estipuladas, mas ele também pode fazer umas perguntas sobre o que você já falou. Se ele estiver prestando atenção, se ele tiver achado o assunto que você falou interessante, ele vai poder te perguntar sobre, você falou que gosta da Dinamarca porque lá anda mais de bicicleta. Você também anda de bicicleta no Brasil? Então, as perguntas são imprevisíveis. Tem um padrão de tipos de pergunta que o examinador pode fazer, mas ele pode te surpreender. Eu mesma gostava muito de surpreender os alunos, porque no DLB1, muita gente vem treinada igual um cachorrinho para fazer a prova. Então, se você faz uma pergunta diferente, surpresa, pode ser que o aluno não consiga responder, se ele não for desse nível adequado. Então, tarefa 1, monólogo, tarefa 2, conversa sobre o monólogo, beleza? A tarefa 3 do DLB1 é a descrição de uma foto. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas fotos que podem aparecer para descrever. Tá dando para ver? Por exemplo, aqui é uma situação de aeroporto, onde as pessoas estão disputando uma mala, né? Esse é um tipo de foto que você pode acabar tendo que descrever quando você for fazer o DLB1. Eu queria apagar esse negócio aqui. Vamos ver descrição de foto. Descrição de foto está presente no DLB1 e está presente no DLB2. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui vão servir para as duas provas, beleza? Para você descrever a foto, sem ficar em branco, contando que a gente não pode ficar em branco na hora da prova, você tem que criar um hábito, criar um jeito de pensar que tenha uma ordem mental. Assim, aí você vai treinar, você vai descrever tantas fotos que no dia da prova vai ser igual colocar uma moedinha na sua boca e você vai falar, porque você já tem uma ordem mental. Porque se eu for descrever a foto assim, surpresa, por mais que eu saiba espanhol, eu não vou aproveitar todo o potencial que a foto tem. Então, por exemplo, essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Se eu não treinei para a prova do DEL, eu posso falar assim, eu estou vendo nessa foto um homem e uma mulher aparentemente confusos e brigando por uma mala. Quantos segundos eu levei para fazer isso? Muito poucos segundos. Agora, se eu descrever do jeito certo, eu vou falar tanto que o examinador de trás vai falar assim, já chega. Descreveu demais essa foto. Então, vamos descrever do jeito certo. A minha ordem mental é a seguinte. Faço um mini resumo da foto, que foi isso que eu acabei de fazer. Nessa foto, eu estou vendo um homem e uma mulher numa esteira do aeroporto, lutando por uma mala. Esse seria um mini resumo
Para o examinador ver que eu também não sou burra, eu entendi a situação da foto. Depois, eu vou descrever as pessoas que estão na foto. Então, eu vou descrever elas nos aspectos físicos. Então, por exemplo, cabelo. E aí, de cabelo, eu posso falar cor, tamanho, tipo. Isso, cor, tamanho, tipo. Então, por exemplo, esse cara aqui, eu posso falar. Ele é um tipo rubio. Então, falei a cor. Lleva el pelo largo, falei o tamanho, e rizado, falei o tipo. Então, eu falei 3 coisas só sobre o cabelo. E eu também posso falar do corpo, eu posso falar se a pessoa é alta, baixa, gorda, magra, então eu também posso descrever fisicamente. Posso falar da cor da pele, ele é branco. E depois eu vou fazer a mesma coisa com a menina. Então, mini resumo, descrição física, descrição das roupas, falar de roupa. Então, el hombre lleva um traje, ele tá de terno, traje azul, me parece. Muito legal quando você não fala exatamente assim, o que é, porque você demonstra mais vocabulário. Eu não sei se ele traje azul ou se ele traje negro. Aí você já falou 2 cores, já mostrou para o seu examinador que você sabe. Então, eu vou descrever a roupa. Eu vou descrever o ambiente. Como é que é? Então, assim, aqui me parece que é um aeropuerto, é um ambiente cerrado, não posso ver as ventanas, eu não posso ver do lado de fora. Se eu posso ver do lado de fora, eu posso falar se é outono, inverno, se é primavera. Talvez eu possa falar a partir das roupas das pessoas também. Então, eu vou descrever o ambiente, os móveis, o clima e, por último, a situação em si. Eu vou falar assim, eu acho que o que está acontecendo é isso, parece que eles estão muito bravos, né? Então, imagina, depois que eu descrever tudo isso, que eu fizer esses 5, 6 passos, eu vou ter falado uns 5 minutos sobre essa foto, ao invés de ficar em branco e falar só o resumo da situação. Então, eu vou repassar com vocês. Para descrever uma foto, a melhor coisa é falar mini resumo da situação, descrição das pessoas, descrição das roupas, descrição do ambiente, descrição do clima e falar da situação em si, tá? Se eu demonstro todo esse vocabulário, eu demonstro que eu sou realmente apropriada para o nível B1, que eu estudei todas essas coisas, que eu sei elas. E aí o meu exterminador vai ficar impressionado, beleza? Para o DLB2, você vai fazer a mesma coisa também, vou falar daqui a pouco. Mas você vai falar muito mais das hipóteses, do que você pode concluir dessa situação, ao invés de falar da foto. Joia? Então, falamos das 3 primeiras tarefas, vamos falar da última tarefa do DLB1, que é uma situação simulada. E aí é uma conversa livre entre você e o seu examinador. E essa tarefa é muito pouco controlada. Então, antes de falar da última tarefa, eu queria comentar com vocês o seguinte. Quando vocês vão fazer o DEL, já tem como que eu posso falar? Uma ideia de como que um candidato se sai. Então, assim, como a primeira tarefa é um monólogo que você prepara, então se espera que você erre menos. Como a segunda tarefa é conversar sobre o mesmo assunto, ainda se espera que você erre pouco. A próxima, que é a da foto, é uma improvisação, mas já é um vocabulário que você conhece, que você já sabe. Então, também você vai errar, mas não tanto. A última, se espera que você erre muito, porque é uma situação que você não sabe qual vai ser. Pode ser todas as situações de diálogo do mundo, é simulado mesmo. Você vai ser um personagem e o entrevistador vai ser outro personagem. Então, bem divertido, assim, e é muito improvisado, dá para dar muita risada, dá para falar, ser informal mesmo com o examinador, e já é a sua última tarefa, você está quase indo embora, está quase livre. Então, qual que é? Pode ser inúmeras, pode ser você ir numa agência de viagens e comprar um pacote de viagens e falar suas preferências de hotel, se é praia, se é montanha. Pode ser você ir numa loja e reclamar, que é um exemplo que eu vou dar agora. Pode ser você convidando um amigo seu para passar o fim de semana na sua cidade. Então, é um diálogo, é uma situação simulada. Então, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é o mesmo exemplo que está no site que eu falei para vocês visitarem. Fala assim, você, alguns dias atrás, comprou um computador. E esse computador não funciona. Então, você decide ir na loja e reclamar com o atendente. Isso você vai ler assim, na frente do examinador. Ele vai falar assim, escolhe um papel. Aí você vai escolher um papel
Aí é uma situação simulada. E aí você vai ler na frente dele. Então você tem que se controlar nesse momento para se concentrar na proposta. E não assim, ai meu Deus, será que eu estou demorando muito para ler? Será que esse examinador está me atrasando? Será que eu. Não. Respira, é o seu momento, é a sua prova. Lê a proposta e pensa no que você vai falar, beleza? Então você está lá lendo e você viu que você vai precisar reclamar porque o seu computador não está funcionando. Eles também colocam algumas perguntas. Eles colocam, por exemplo, para você pensar qual é o problema, pedir para trocar, reclamar e pedir uma solução. Então, você lê, pensa um minutinho antes de começar e aí começa. Olá, buenas tardes. Na semana passada, vim a tu tienda e comprei uma computadora. E aí vocês vão começar a simular. O papel do examinador é contra-argumentar com você e você contra-argumenta com ele. Não tem problema rir, não precisa ser perfeita essa simulação. Mas é uma prova mais livre. Mas eu acho até mais legal esse momento da tarefa. Então é isso, pessoal. Eu falei das 4 tarefas orais do DLB1 e agora eu vou falar das 3 tarefas orais do DLB2. Ai, nosso tempo tá correndo. Acho que só vai dar para falar da oral e da escrita, gente. Bom, a prova oral B2. Não tem problema só falar da oral e da escrita, porque como eu falei, se você compra um livro como esse, ou tem outros, tá? Não precisa, não estou fazendo propaganda da Edelso, não. Mas se você comprar um livro com simulados, as outras, compreensão leitura e compreensão auditiva, você vai fazer bem sozinho. Essas dicas da oral e da escrita que eu acho que são preciosas, então eu vou correr aqui. Bom, diferente do DLB1, o DLB2, ele não é focado em você, ele é focado nas questões, na realidade do mundo e os seus problemas atuais. Então, é uma prova que fala de desemprego, que fala de uso de agrotóxico, que fala de excesso de peso em crianças. Então, mais cedo, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories para as pessoas perguntarem qualquer coisa sobre o DL. E uma pergunta que eu recebi foi, o DLB2 é muito mais difícil que o DLB1? E a minha resposta é sim, é muito mais difícil. É completamente diferente. Não dá para fazer sem estudar algum tempo de espanhol e sem se preparar. Porque é isso, a prova já não é mais focada em minhas viagens, minha família, minhas férias, nada disso. A prova é focada no mundo. E aí pode ser qualquer assunto do mundo. Então é isso, você tem que saber falar em espanhol coisas que talvez você não consiga falar direito nem em português, porque você não pensou nelas, né? Então é isso, ela vai falar sobre o desemprego, excesso de peso das crianças, etc. Então o candidato ele tem que conseguir falar dessas diferentes realidades e ainda por cima comparar a realidade da Espanha com a realidade do Brasil, ou com a realidade do próprio país. Então pensa bem antes de se inscrever para o DLB2. Não é uma prova assim que você vai fazer facilmente, beleza? Então vamos lá. O DLB2, ele tem 3 tarefas. A primeira tarefa também é um monólogo e você também vai se preparar numa salinha, beleza? Esse monólogo ele é grande, ele tem um tempo total assim entre a parte de apresentar e a parte de conversar com o examinador de 6 a 7 minutos. E também, como eu falei sobre o DLB1, na hora que te derem 2 opções de temas, fique atento ao vocabulário que você tem mais domínio, beleza? Então eu vou dar um exemplo assim, como que funciona essa prova? Eles te dão um problema mundial. No caso aqui, é um problema de aprender idiomas, tá? Eles vão te dar esse problema e vão dar a opinião de 6 especialistas para solucionar esse problema. Então eu vou ler para vocês. No seu país, há um grave problema com a aprendizagem de língua estrangeira. Uma alta porcentagem da população não é capaz de falar, ler e escrever em outro idioma. Especialistas em educação se reuniram para discutir algumas medidas para ajudar a dar uma solução para isso. Leia as propostas e depois explique. Então é isso, tem um problema, aqui no caso é que as pessoas não estão aprendendo língua estrangeira, e 6 especialistas vão dar opinião sobre eles. A opinião dos especialistas vai vir nos balãozinhos assim. Dá para ver? Claro que não dá para ler, mas vão ser 6 opiniões diferentes sobre o mesmo tema. E as opiniões
Para você apresentar ela, você vai ter que apresentar. A tarefa basicamente é essa: apresentar as opiniões de 6 especialistas, sem colocar a sua de primeiro, tá? Então, por exemplo, uma solução aqui, aleatória, eu daria mais aulas de línguas estrangeiras na semana nas escolas. A outra opinião deveria conscientizar os pais, poderiam oferecer cursos de língua também para eles. E aí, é isso, você tem que chegar, apresentar a opinião de 6 especialistas para o seu examinador. É uma prova meio esquisita, né? A gente tem que combinar. E como que eu vou fazer isso sem ler, né? Porque eu vou poder fazer um rascunho na nossa linha, mas eu não vou poder ler. Como que eu vou fazer? Eu vou organizar. Então, é uma tarefa que, se você aprender a se organizar, você vai sair melhor. Eu vou juntar, por exemplo, a opinião de 2 especialistas que está parecido, e vou juntar a opinião de 2 especialistas que está ao contrário, e vou apresentar. Então, eu vou chegar e falar assim: vou ter que fazer um resumo, né? Eu não posso chegar do nada já falando a opinião dos especialistas, então eu vou falar. Eu escolhi o texto que fala sobre aprender idiomas. O texto diz que as crianças então estão dando pouca importância para essa matéria, elas não estão aprendendo, e eu recebi a opinião de 6 especialistas para poder indicar qual a melhor solução para eles. O especialista número 1 e o número 4 falam isso, isso, isso. O 5 e o 6 discordam, eles falam isso, isso, isso. E o 5º fala isso, isso, isso. Então, eu vou organizar minha prova. Aqui na live é muito difícil de mostrar para vocês como fazer isso. Mas, depois eu faço um vídeo gravado mostrando direitinho como que eu posso organizar as opiniões e, depois de organizadas, apresentar sem colocar a minha. Tá bem? Essa é a tarefa controlada. E depois o examinador vai fazer uma conversa comigo sobre o tema. Ele vai falar: você concorda com esses especialistas? Você acha que algum deles falou alguma bobagem? Você daria uma solução extra, uma solução nova? Então, essa seria a tarefa 1 do DLB2, beleza? Se tiver ficado um pouco claro, eu vou mostrar assim, ó. Geralmente vai vir assim: um texto com problema e as 6 opiniões dos especialistas. Esse é o modelo que está na página do Cervantes também, vocês podem ver lá com mais cuidado. Então, a parte essencial dessa tarefa, talvez o pulo do gato, é você organizar por assuntos. Especialista 1 e 2 fala assim, 2, 4, para você não falar assim: um fala tá, o 2 fala tá, o 3 fala tá. Parece que você não entendeu o fundo, né? Você não entendeu a mensagem que está por detrás. E nesse caso é muito bom você expressar a sua opinião, falar: nossa, eu concordo, nossa, esse eu achei uma bobagem, na parte de conversa com o examinador, que seria a segunda parte dessa tarefa. Beleza? Que mais sobre a tarefa 1? Não, é isso. A tarefa 2, oral, do DELI, também é descrever uma foto, como eu já comentei. Vou mostrar uma segunda foto para a gente fazer uma pequena diferença entre o DLB1 e o DLB2. No DLB2, eu posso fazer as mesmas coisas. Descrever um mini resumo da situação. No caso aqui, parece que uma pessoa está se matriculando para um curso, né? Vejo nessa foto que alguma pessoa está se matriculando para o curso. Mas aqui, no DLB2, eu vou me focar muito mais em fazer hipóteses, suposições. Então, eu vou falar: onde que eles estão? Por que eles estão aí? Qual a relação que você acha que tem entre essas duas pessoas? Como você imagina que é cada uma dessas pessoas? O que elas estão fazendo? O que você acha que elas vão fazer depois dessa situação? Então, eu posso aproveitar para demonstrar meu vocabulário de descrição física. Eu creio que a mulher rubia é a secretária. E eu creio que é invierno, porque ambos levam abrigo. Então, eu consigo demonstrar meu vocabulário rico, mas também mostro como eu sou mais avançada nisso, né? É muito importante usar expressões de suposição e de hipóteses aqui. Então, você tem que aprender a usar
es posible, quizás, a lo mejor, talvez. Essas expressões são esperadas na hora de descrever essa foto no DLB2 e valem ponto, beleza? E a última tarefa do DLB2 é uma tarefa mais esquisita ainda, mais esquisita que a primeira. Eles vão te passar uma série de dados, de enquetes. Por exemplo, assim, como os espanhóis ocupam o tempo livre deles. Então, eles vão falar assim, os espanhóis veem muita televisão, estão com a família, e vai colocar porcentagem. X% gosta da televisão, X% gosta de sair com a família, X% gosta de encontrar os amigos. Então, eles vão colocar esse montão de dados sobre os espanhóis e você vai ter que ler na hora, assim, também, na frente do examinador, igual eu tinha comentado. E aí, depois de ler na frente do examinador, você tem que comparar com a realidade do seu país e falar as coisas que mais te chamaram a atenção. Então, você vai olhar e vai falar assim, me chamou a atenção que a maioria dos espanhóis gosta de passar o tempo livre com a família. Eu achava que os espanhóis gostavam mais de sair, porque eu sempre ouvi dizer, aí pode ser a teoria da árvore, eu sempre ouvi dizer que os espanhóis são muito de ir para bar, de sair de noite, eu não sabia que eles eram tão familiares. Eu acho que no Brasil também ia ficar parecido. Então é isso, ler os dados e comparar com a realidade brasileira, beleza? Também, tudo de improviso, na hora os dados vão aparecer na frente do examinador. Tudo bem? Bom, pessoal, olhando o tempo aqui, já tem quase 40 minutos de live. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas e, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre a prova escrita. Deixa eu ver aqui. Qual é o assunto de hoje? Era o DELE. Ele falou que é iniciante. Quanto custa para fazer a prova do DELE? O Lucas está perguntando. Cada prova do DELE tem um valor. Então, quanto mais baixo é o nível, mais barato. Então, as do A1 a A2 estão custando entre R$230, B1 e B2 vai entre 200 e 300 e pouco, C1 e C2 chega a R$400. Então, depende do nível, o valor da prova, beleza? Então, vou falar rapidinho, pessoal, sobre a prova escrita, tá? A prova escrita do DLB1 leva 60 minutos e são duas redações. Você tem que fazer duas redações. Ela sempre te dá umas coordenadas muito boas. Você não vai escrever solto, não. Eles vão te perguntar, eles vão escrever exatamente o que querem que apareça no seu texto. Então, são duas tarefas. A primeira é obrigatória e a segunda eles dão duas opções para você escolher. Tudo bem? O número de palavras do B1 é muito baixinho, são entre 100 e 120 palavras. E para as duas provas escritas, é muito importante que você estude gêneros textuais. Vocês lembram dessa matéria na escola? Então, você tem que aprender como é que escreve certo uma carta, um e-mail, um relatório, um folheto, um relato de viagem, uma carta de opinião. Todos esses gêneros textuais podem acabar caindo na prova do DELE. E também é muito importante você estudar conectores, además, por um lado, por outro, por uma parte, por outra, mientras, sin embargo. Então, estudar conectores textuais é muito importante. E estudar muito gramática, porque vai ser descontado pontos se você escrever errado, né? Como na prova oral, na prova escrita do B1, você vai falar de acordo com o seu entorno, você vai falar sobre coisas relacionadas a você, suas memórias, seus amigos, sua família. E não tem que falar sobre o mundo e os seus problemas, no B1, tá? Então, por exemplo, você pode ter que responder um e-mail de um amigo. O exemplo que está aqui é tipo assim, eu fiquei sabendo que o Miguel me contou que você está em Madrid, o que você está fazendo aqui, quais são os seus planos, vamos encontrar. E aí você tem que responder esse e-mail para esse amigo, entre 100 e 200 palavras, muito simples. Mas você tem que cumprir o que ele espera. Então, aqui no exemplo é assim, cumprimentar, contar os motivos da sua viagem, explicar o que você estava pensando em fazer em Barcelona. Então, cada um dos pontos que eles colocarem, você tem que cumprir, beleza? E na segunda tarefa, eles vão te dar duas opções que podem estar entre
fazer um comentário de uma publicação num blog ou escrever num fórum de internet. Então você vê que são todos textos mais curtinhos e muito menos formais que nos próximos níveis. Né? Nos próximos níveis os textos vão ficar muito formais. Já no DLP2, a prova escrita, ela dura 80 minutos. Então é 1h20. E são também dois textos. Né? Como na oral, da prova do DLP2, ela não está focada em você, ela está focada no mundo, nos seus problemas, nas suas artes. Então, por exemplo, pode ser um tema como: vão instalar uma antena de televisão no seu bairro. Você ouviu dizer que isso provoca doenças. Então, você vai escrever para o dono da rádio para ele falar desse absurdo. Deu para ver a diferença do DLB1 para o DLB2? No DLB1 é um e-mail para o seu colega. E no DLB2 é uma carta reclamando da antena de televisão no bairro. Ou então reclamando que o número de desempregados na sua cidade aumentou muito e daqui a pouco não tem mais jovens, porque todos foram para outra cidade buscar trabalho. É muito diferente o nível. Então, para fazer o DLB2, você tem que estar preparado, você tem que ter estudado bastante, beleza? Então, para fazer a prova do DLB2, você tem que treinar bastante modelos de cartas e e-mails formais, é o que mais cai na prova. Mandar um e-mail formal, mandar uma carta formal. Você pode acabar tendo que escrever um e-mail para o prefeito da sua cidade, ou para o editor de uma revista, etc. Tá bom? Também você tem que aprender como é que faz reclamação por escrito, porque a maioria das cartas e dos e-mails é para reclamar. Depois também vão dar duas opções para você escolher uma. A opção 1 é baseada em gráficos. Olha que dificuldade. Então, vamos te dar um gráfico, você tem que fazer um relatório sobre esse gráfico. É uma prova bem complicada. Você tem que falar quais são os dados mais alarmantes, quais são os dados que estão dentro dos conformes, qual é a sua opinião sobre esses dados. Geralmente não é essa que os alunos escolhem, não. Só os alunos engenheiros. Eles estão acostumados a fazer relatórios sobre gráficos, beleza? E a opção 2, eles vão te dar um material de apoio, por exemplo, eles vão te dar tudo sobre uma peça de teatro, a sinopse, a data, o local, e você vai escrever sobre essa peça num blog seu. Então, essa é uma tarefa que é menos pior de fazer, na minha opinião, de humanas. Então, essa redação vai ser baseada num texto. E a primeira redação, eu esqueci de falar, vai ser baseada num áudio. Você vai ouvir um áudio antes. Então, eles analisam as duas habilidades juntas. Você vai ouvir um áudio e aí você vai fazer um texto a partir desse áudio. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar essa live por aqui, a gente falando sobre as duas provas de produção, a produção oral e a produção escrita. Eu espero que, se você começou a estudar para o DEL, você já comece a fazer os simulados. É muito importante que você aprenda a fazer a prova de compreensão leitora e compreensão auditiva. E se você tem boas notas nelas, já é um bom sinal, você pode acabar tirando o DEL, mas tem que prestar atenção nessas dicas sobre como não se perder na hora que você está falando com o seu examinador. Fazer aquilo da árvore, falar de um tema, descrever a foto nos mínimos detalhes, sem falar rapidinho. Se você fala rapidinho, envolve um esforço do seu examinador muito grande. O seu examinador vai ter que ficar puxando de você a informação, e isso é muito chato. Eu, como examinador, acho muito chato. E quanto melhor a relação você tem com eles, somos humanos, né? Os examinadores, eles têm critérios objetivos para te analisar uma prova, mas ele também tem critérios subjetivos. Então, por que você vai amarrar a informação, né? Fala mesmo, fala pelos cotovelos. Chega lá na tarefa 1, no monólogo, consulta as coisas que você anotou, não fique em branco. Se você estiver nervoso, fala que está nervoso, ele vai entender. Faz uma pausa e depois se concentra e fala de novo, entendeu? Todas essas dicas podem te ajudar muito na hora de tirar o DEL. Queria agradecer quem ficou aqui comigo até o final. É uma live grande, mas eu espero que possa ajudar agora ou nessas 24 horas, quem for ver, a se preparar melhor para as duas provas que são difíceis de preparar e que nenhum livro vai poder te ajudar. Beleza?